Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, continuamos aqui a leitura da Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Nós terminamos a última aula no início da terceira parte do livro, A Vida Ativa, Perigosa Sem a Vida Interior, unida a esta, assegura progresso na virtude. O item 1, as obras, meio de santidade para as almas interiores, tornam-se um perigo para a salvação das outras. Então, na parte que nós lemos, ele chama atenção para essa exigência, né, de vida interior, e cita aqui as Sagradas Escrituras. Ele diz que esse alerta, não é, aparece abundantemente, né, nas epístolas, em cada página das epístolas de São Paulo a Tito e a Timóteo, e nas apóstrofes do Apocalipse aos bispos da Ásia, não é? E nós terminamos com que ele chama dilema inevitável, né? Ou o apostolado, seja qual for a forma que revista, se é desejado por Deus, não só tem em si como efeito o poder de alterar a atmosfera de sólida virtude, na qual deve andar uma alma cuidadosa da sua salvação e progresso espiritual, mas até sempre se torna para o apóstolo um meio de santificação, caso o exerça nas condições requeridas. Ou então, a pessoa escolhida por Deus como cooperadora e obrigada, portanto, a corresponder ao apelo divino, teria o direito de alegar a atividade, as penas e os cuidados despendidos em prol da obra mandada como legítimas desculpas da sua negligência em se santificar. Aqui ele está abrindo a possibilidade da pessoa que está envolvida em obras dizer para Deus assim: olha, o senhor sabe, eu estou tão ocupado aqui com minhas obras, que são obras meritórias, que eu não tenho tempo de me dedicar, não é, à vida contemplativa, né? E aí ele vai começar a analisar esse dilema. Ora, consequência da economia do plano divino, Deus deve a si mesmo o conceder ao apóstolo da sua escolha as graças necessárias para ele realizar a união das ocupações absorventes, não só com a segurança da salvação, senão ainda com a aquisição das virtudes levadas até a santidade. Os socorros que dispensou aos Bernardo, aos Francisco Xavier, Deus também os deve, na medida do necessário, ao mais modesto dos operários evangélicos, ao mais humilde dos religiosos professores, à mais ignorada das irmãs enfermeiras. Não tenhamos temor de o repetir. É essa uma verdadeira dívida do coração de Deus para com o instrumento que escolheu. E todo o apóstolo, caso cumpra as condições exigidas, deve ter uma confiança absoluta no seu direito rigoroso às graças requeridas por um gênero de trabalhos que lhe hipotecam o tesouro infinito dos auxílios divinos.
Aquele que se consagra às obras de caridade, diz Álvares de Paz, não deve pensar que elas lhe hão de fechar a porta da contemplação e torná-lo menos capaz de se entregar a ela. Deve, ao invés, ter a segurança de que o hão de dispor de maneira admirável para essa contemplação. Essas verdades são-nos ensinadas não só pela razão e pela autoridade dos santos padres, como também pela experiência cotidiana, porquanto vemos certas almas que se dedicam às obras de caridade para com o próximo, confissões, pregação, catecismos, visita aos enfermos, etc., elevadas por Deus a tão alto grau de contemplação que, com toda razão, se podem comparar aos antigos anacoretas. Então, aqui nesses dois parágrafos, o Dom Chutar, de certa forma, está dando esperança a quem se dedica corretamente, né, às obras de maneira reta, de maneira como segundo a vontade de Deus, né? E está dizendo que essa entrega às obras, não esquecendo a vida contemplativa, ela vai ajudar na vida contemplativa. Né? A própria entrega do apóstolo o ajudará na vida contemplativa. Né? Um certo. Quer dizer, a pessoa que se entrega às obras, ela pode ficar, de maneira correta, ela pode ter absoluta confiança de que ela terá o direito, né, perante Deus, dessa graça da vida contemplativa. Né? Por essa expressão, grau de contemplação, o eminente jesuíta, ele está dizendo o padre Álvares de Paz, como todos os mestres da vida espiritual, designa o dom do espírito de oração, que é caracterizado pela exuberância da caridade numa alma. Os sacrifícios exigidos pela caridade aurem na glória de Deus e na santificação das almas tanto valor sobrenatural, tanta fecundidade de méritos, que, caso queira, o homem votado à vida ativa pode cada dia ir-se elevando a um maior grau de caridade e de união a Deus, numa palavra, de santidade. Certo que, em alguns casos, em que haja perigo grave e próximo de pecado formal, especialmente contra a fé e a virtude evangélica. Deus quer que nos afastemos das obras. Então, caso haja esse perigo, né? Feita, porém, esta reserva, Deus, por meio da vida interior, concede aos seus operários o meio de ficarem imunes de pecado e de progredirem na virtude. Distingamos, todavia, com cuidado, em que consiste este progresso. Uma palavra paradoxal da tão criteriosa e arguta Santa Teresa permite-nos precisar o nosso pensamento. Desde que sou priora, aspas para Santa Teresa, desde que sou priora, onerada de trabalhos numerosos,
e obrigada a frequentes viagens, cometo maior quantidade de faltas. E, sem embargo, como combato generosamente e só trabalho para Deus, sinto que cada vez mais me aproximo dele. Então, vocês notam a contradição aqui que há nessa frase de Santa Teresa, né? Ela se entrega às obras, né? E comete maior quantidade de faltas, mas ela se sente cada vez mais próxima dele. A sua, fecha aspas, né? A sua fragilidade manifesta-se, então, mais a miúdo que no repouso e no silêncio claustral. A santa o confessa, mas sem se perturbar. A generosidade inteiramente sobrenatural da sua dedicação e dos seus esforços, mais acentuados do que antes, para o combate espiritual, deparam-lhe como recompensa ocasiões de vitórias que largamente contrabalançam as surpresas de uma fragilidade que já existia, mas em estado latente. A nossa união com Deus, diz São João da Cruz, reside na união da nossa vontade com a sua e mede-se unicamente por ele. Santa Teresa não pensa que a possibilidade de progresso na união com Deus só existe na tranquilidade e na solidão. Seria conceber falsamente a espiritualidade. Julga, pelo contrário, que a atividade verdadeiramente imposta por Deus e exercida nas condições por ele requeridas, alimentando o seu próprio espírito de sacrifício, a sua humildade, a sua abnegação, o seu ardor e a sua dedicação pelo reino de Deus, há de aumentar a união íntima da sua alma com Nosso Senhor, que nela vive e anima os seus trabalhos, e assim há de encaminhá-la para a santidade. Então aqui essa frase de Santa Teresa, sem querer fazer nenhuma comparação, né, nos anima de certa forma, né? Porque ao realizar as obras requeridas por Deus, a quem se dedica ao apostolado certamente comete mais faltas do que se tivesse calado, né? Do que se tivesse calado. Essas faltas, segundo Dom Chutar, essa fragilidade do indivíduo que se dedica ao apostolado já está nele. Digamos, para usar uma frase aristotélica, né? Já está nele em potência. Quando ele realiza as obras, essas faltas que estão em potência se transformam em faltas em ato, né? A própria Santa Teresa diz, né, que a hora que ela entra no combate, na obra, no apostolado, as faltas que ela comete aumentam. Né? Essas faltas já estão em potência, né, em nós. Né? Imagina, se está nela, imagina em nós. Né? Mas ela nos dá um alento, né? Ela nos dá um alento. Ela diz, mesmo assim, com as minhas obras, eu me sinto mais próximo, mais próxima de Deus. Né? E Dom Chutar diz mais próximo da santidade. Né? A santidade, com efeito, reside, antes de tudo, na caridade. E uma obra de apostolado digna desse nome é a caridade em ato.
Aqui ele está usando o conceito aristotélico, né? Probatio amores, diz São Gregório. Exiptio est operis. O amor prova-se pelas obras de abnegação, que é o que quer dizer a expressão de São Gregório em latim, né? E Deus exige dos seus operários essa prova de devotamento. Quer dizer, é colocar nas obras a caridade em ato. Quando a gente discute caridade, reflete sobre caridade, defende a caridade, explica a caridade, tudo isso aí ela está em potência. Quando nós fazemos a obra de Deus, essa caridade, esse amor que nós devemos aos homens por amor a Deus, se coloca em ato. Não é? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tal é a forma de caridade que Nosso Senhor exige do apóstolo, como prova da sinceridade dos reiterados protestos do seu amor. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. São Francisco de Assis não julga poder dizer-se amigo de Jesus Cristo, senão quando a sua própria caridade se consagra à salvação das almas. Aqui ele cita São Aventura. Non si amicum Christi reputabat, nisi animas foverete quas illi redemiti. Que significa exatamente o que São Francisco dizia, né? E se Nosso Senhor considera como feitas a si mesmo as obras de misericórdia, mesmo corporais, é porque em cada uma delas descobre uma irradiação dessa mesma caridade que anima o missionário ou sustenta o anacoreta nas privações, combates e orações do deserto. Então aqui ele tá dizendo como é equivalente a essas duas obras, né? A do anacoreta, longe das pessoas, essa caridade que o anacoreta demonstra é a mesma do missionário, não é? A vida ativa entrega-se às obras de dedicação, caminha pelos atalhos do sacrifício em seguimento de Jesus, operário e pastor, missionário, taumaturgo, remediador e médico universal, dispensador, terno e infatigável para todos os necessitados deste mundo. Nosso Senhor é o modelo, né, de todo indivíduo envolvido em algum apostolado, né? Ele foi tudo, o máximo de todos os aspectos que podem se revestir um apostolado real neste mundo, né? A vida ativa lembra-se e vive dessa palavra do Mestre. Eu estou no meio de vós como um servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aqui ele está citando Lucas 23, 27 e Mateus 20, 28. Vai pelos caminhos da miséria humana, dizendo o verbo que ilumina, semeando em derredor dela em uma messe de graças,
que se desatam em todo o gênero de benefícios. Graças às clarevidências da sua fé, graças às intuições do seu amor, ela descobre, no pior dos desgraçados, nos mais mofinos dos desditosos, o Deus nu, lastimoso, desprezado de todos, o grande leproso, o misterioso condenado que a justiça eterna persegue e acabrunha com seus golpes, o homem das dores que Isaías viu erguer-se no luxo horroroso das suas chagas, na púrpura trágica do sangue, de tal sorte desfigurado e retalhado pelos cravos e pelos instrumentos de flagelação, que se contorcia como um verme que se esmaga. Também nós o vimos e não o reconhecemos, exclama o profeta em Isaías 53, 2, 3. Ó vida ativa, tu perfeitamente o reconheces, e de joelhos em terra, de olhos banhados de lágrimas, tu o serves nos pobres. Então, ele está dizendo que a vida ativa deve sempre ter como referência essa visão de nosso Salvador, né? O homem das dores, não é? O homem chagado. Não é? A vida ativa melhora a humanidade, fecundando o mundo com as suas generosidades, com os seus trabalhos, com os seus suores. Semeia méritos para o céu. Bonita essa metáfora, né? Semeia méritos para o céu. Vida santa que Deus recompensa, porque dá o paraíso tanto ao copo de água do pobre, como aos enfolhos do doutor, aos suores do apóstolo. No dia derradeiro, perante o céu e a terra reunidos, Deus há de canonizar todas as obras de caridade. Aqui tem uma nota na minha edição, exatamente na expressão canonizar todas as obras de caridade, diz assim, que essa expressão está num livro do Padre Leon, da Ordem de São Francisco, Lumière et Flamme. Note-se bem que nesta citação se trata de uma vida ativa cheia de espírito de fé, fecundada pela caridade, por isso mesmo, promanando de uma vida interior intensa. Deus há de canonizar todas as obras de caridade, né? Então, esse é o item A da primeira parte, né? Meio de santidade. Então, aqui ele está analisando o aspecto da vida ativa como meio de santidade do próprio apóstolo, né? Quando ela é corretamente feita, né? E digamos assim, um elogio
um grande elogio à vida ativa, né? A vida ativa. Agora, no item B, ele vai chamar atenção sobre o perigo para a salvação. Então vamos seguir, vamos chutar aqui. Ai, quantas vezes nos retiros particulares que temos dirigido, chegamos a verificar que as obras que deveriam ser para os seus organizadores meios de progresso se tornam instrumentos de ruína do edifício espiritual. Um homem de obras, convidado logo no início de seu retiro a examinar a sua consciência e a procurar a causa dominante do seu estado desgraçado, fazia um juízo exato de si mesmo, dando-nos esta resposta à primeira vista incompreensível. À primeira vista incompreensível. Então, prestemos atenção aqui. E essa resposta, quantos de nós não daríamos, né? Então, aqui o homem é estimulado a fazer um exame de consciência, não é? E ele, então, diz o seguinte, abre aspas, foi a dedicação que me perdeu. As minhas disposições naturais causavam-me sentimentos de alegria quando me devotava, de felicidade quando prestava algum serviço. Auxiliado pelo bom êxito aparente dos meus empreendimentos, Satanás envidou todos os esforços durante largos anos para me criar ilusões, para excitar em mim o delírio da ação, tornar-me aborrecido qualquer trabalho interior e, finalmente, atrair-me ao precipício. Fecha aspas. No meu livro, essa parte aqui está marcada em amarelinho, tá? Porque isso é realmente importantíssimo, né? Esse estado de alma anormal, para não dizer monstruoso, explica-se em poucas palavras. O operário de Deus, inteiramente absorvido na satisfação de dar livre curso à sua atividade natural, deixara desvanecer em si a vida divina. Esse calórico divino, que nele acumulado, tornava o seu apostolado fecundo e protegia sua alma contra o gélido frio do espírito natural. Trabalhara, mas longe do sol vivificante. Magna vires et cursus, celérrimos, sed preter viviam. Ostentação de forças, carreira rapidíssima, mas fora do caminho. Citação de Santo Agostinho, no comentário ao Salmo 31. Pelo mesmo motivo, as obras santas em si mesmas tinham-se voltado contra o apóstolo, como uma arma de dois gumes,
que fere aquele que não sabe servir-se dela. Foi contra um perigo igual que São Bernardo quis acautelar o Papa Eugênio III, quando lhe escreveu. Então, só lembrando, né, que São Bernardo escreveu um documento ao Papa Eugênio III, a pedido do Papa, que era filho espiritual de São Bernardo. Quando ele assumiu o papado, ele queria algum aconselhamento, né, de São Bernardo. E ele escreveu um longo documento chamado Das Considerações, acho que é essa a tradução que roda por aí. E numa das partes desse documento, então, São Bernardo escreve, temo que no meio das vossas ocupações, que são inumeráveis, ocupações como Papa, né? Desesperando de jamais lhes ver o fim, deixeis endurecer a vossa alma. Então, olha o que São Bernardo fala para o Papa, hein? Andareis com muito mais prudência, subtraindo-vos a essas ocupações, por alguns instantes que sejam, do que permitindo que elas vos dominem e que pouco a pouco, infalivelmente, vos arrastem para onde não quereis de forma alguma ir. Então, para onde? Direis talvez. Para o endurecimento do coração. Eis até onde vos podem levar essas malditas ocupações. Ai, ocupaciones maledicite. Se ainda continuais, como já ao princípio fizestes, a consagrar-vos inteiramente a elas, nada reservando de vós para vós mesmo. Olha a gravidade, né, dessas palavras escritas por São Bernardo a um Papa, né? Eu vou continuar a ler, depois faço uma outra observação. Que haverá de mais augusto, de mais santo, que o governo da Igreja? Agora é o próprio Dom Chutar falando, né? Que haverá de mais augusto, de mais santo, que o governo da Igreja? Haverá algo mais útil para a glória de Deus e para o bem das almas? E, contudo, malditas ocupações, exclama São Bernardo, se hão de servir para impedir a vida interior daquele que a elas se dedica. Ocupações malditas. Que expressão! Vale por um livro inteiro. Tanto ela amedronta e tanto obriga a refletir. E estaria exigindo um protesto se não caísse da pena tão perfeita de um doutor da igreja, de um São Bernardo. Então, esse trecho, né, dessa obra que ele escreveu para Eugênio III, o que ele está dizendo aqui simplesmente ao Papa é que é o seguinte: olha, se você continuar imerso nas suas ocupações como Papa, você vai perder a fé. Simplesmente. Endurecimento do coração. Malditas ocupações. Porque, claro,
Isso nós estamos no século XI, né? Mas o Vaticano já era uma coisa complicadíssima na época. O governo da igreja já era complicadíssimo, né? E mais até que hoje, porque o governo da época, na época ainda se tinha, a, ainda se vivia, né? Segundo a doutrina das duas espadas, né? Existiam os poderes temporais dos príncipes, dos reis, existia o poder espiritual, né? Que, que direcionava o poder temporal. Então, havia muitas ocupações do Papa com questões complexas de governo do mundo, de não que ele tivesse a responsabilidade do governo do mundo, mas ele tinha a responsabilidade de dirigir, né, de aconselhar, né? O próprio São Bernardo viajou o mundo ocidental todo ali na Europa, resolvendo questões, né, representando o poder espiritual, resolvendo questões de príncipes, de governantes, enfim. Então, as ocupações eram ainda maiores nesse sentido, né? E a responsabilidade era muito grande, né? E o São Bernardo sabia a situação do Papa Eugênio III e ele se preocupava com a alma do filho espiritual, né? Por isso ele dizia malditas ocupações. E ele dizia que Eugênio III corria o risco de endurecimento do coração, né? E isso é absolutamente uma coisa extraordinária, porque vocês vejam, trazendo para o nível, digamos, de um apostolado modesto, né? Como isso é importante, né? E ele ainda, Dom Chutar ainda observa, né, que se alguém falasse isso para um papa que não fosse um São Bernardo, essa coisa exigiria um protesto, né? Ele diz, se não caísse da pena tão preciosa, né, de um São Bernardo, né? Então, esse alerta, né, não poderia atingir um grau mais elevado, digamos assim, né, do que um alerta feito por um São Bernardo a um Papa, né? Então, é exatamente alertando para o Papa de que as obras, né, alertando o Papa, né, de que as obras, sem a vida contemplativa, ela pode levar o indivíduo à, à perdição, né? E eu quero comparar isso aqui, né, àquele testemunho daquele indivíduo num retiro, né, que ele estava fazendo com o Dom Chutar, né? Eu vou reler porque é muito importante isso, a gente fixar essas ideias para continuar a ler o livro e poder lê-lo com eficiência aqui, né? Então, diz o indivíduo no seu depoimento ao Dom Chutar, né? Foi a dedicação que me perdeu. As minhas disposições naturais causavam-me sentimentos de alegria quando me devotava de felicidade, de alegria quando me devotava, de felicidade quando prestava algum serviço. O que são as disposições naturais, né, aqui desse indivíduo? São as facilidades que ele tinha para fazer as coisas. É, talvez o indivíduo tivesse talentos, né,
que ele, através dos quais ele se devotava ao apostolado, não é? Ele tinha facilidades para certas coisas. Então, essas disposições naturais, ele tinha uma energia muito grande, ele podia ser de uma compleição física, de uma saúde muito boa, né? Causavam-me sentimentos de alegria, como quando me devotava, de felicidade quando prestava algum serviço, né? Isso é natural, né? Auxiliado pelo bom êxito aparente dos meus empreendimentos, Satanás envidou todos os esforços durante largos anos para me criar ilusões, para excitar em mim o delírio da ação, tornar-me aborrecido qualquer trabalho interior e finalmente atrair-me ao precipício. Então, o que fez dele o que possibilitou Satanás, né, agir sobre ele, né? Auxiliado pelo bom êxito aparente dos meus empreendimentos. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, que é a gente ligar, né, a eficiência, né, do apostolado, qualquer que ele seja, né, tomarmos como único item de avaliação da eficiência do apostolado esse aparente êxito, do apostolado, né? A gente ligar o nosso trabalho a um êxito, esse êxito pode ser várias coisas, né? Pode ser, por exemplo, sucesso, né? Hoje em dia, né, obviamente, esse sucesso ele se mede de várias formas, né? Ele se mede, por exemplo, por visualizações de vídeos na internet, de coraçõezinhos, né, que você ganha em suas postagens, né, nas várias redes sociais. Pode ser no número de inscritos, enfim. Né? Hoje o Satanás tem muitas outras formas de nos levar para o inferno. Né? Porque, na verdade, né, quem se dedica ao apostolado nunca saberá o êxito real desse apostolado. Não é pelo número que nós avaliamos uma obra para Deus. E, até a propósito, não somos nós que avaliamos isso. Não é? É Deus mesmo que avalia esse êxito. Porque o êxito não é para nós, é para Ele. Né? Graças a Deus, as pessoas que se dedicam a esse trabalho não têm a menor ideia de quantas almas que são salvas por esse trabalho. Graças a Deus. Imagina o orgulho que o indivíduo teria sabendo dia a dia quantas almas ele está salvando, ou quantas pessoas ele está convertendo, ou quantas pessoas estão se aproximando de Deus, Deus verdadeiro, por meio do seu apostolado. Graças a Deus, Deus não comunica isso a ninguém, né? Porque senão a pessoa já estaria destruída na primeira semana, né? Então, analisar apostolado por um processo de avaliação de êxito, que pode ser muito útil para outras coisas da vida, né? Não estou dizendo que esses critérios de avaliação não possam ser úteis, né, para, para, outras, para outras atividades, mas não para a atividade, para a obra de Deus, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes há pessoas que ficam desanimadas, ou todas as pessoas ficam algumas vezes desanimadas, né? Com, com, com essa coisa chamada número, né? Número de pessoas
número de pessoas envolvidas, o número de repercussões que o que você fala tem, enfim, muitas vezes, se o apostolado, qualquer atividade de apostolado, muitas vezes você procura inquirir, né, internamente as pessoas, se elas estão gostando, se elas não estão. Você começa a analisar, né, as expressões faciais, a cara, as palavras que as pessoas te dirigem, tentando ver se está bom ou se está ruim. Isso é uma bobagem. E à medida que você faz isso, você caiu na rede de Satanás, né? Como diz o indivíduo aqui, né? Você já está na malha, né? De avaliação de êxito do seu trabalho, né? Então, tanto essa declaração desse indivíduo, né? Como a carta que São Bernardo escreve a Eugênio III, deve ser motivo de consideração muito cuidadosa nossa para que a gente pense sobre as nossas atividades, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa página do meu livro, que está tanto o depoimento desse indivíduo como o trecho da obra de São Bernardo, ele está marcado aqui com um marcador vermelhinho aqui. É a única página do livro que está marcada com esse marcador. Obviamente, isso é uma coisa pessoal minha, porque essa página aqui, eu acho que ela, para mim, pessoalmente, ela é a página principal do livro. Tá certo? É claro que tem coisas apavorantes aqui nesse livro que nós vamos ver para quem sobre os perigos, né, dessa obra, das obras exteriores, mas eu acho que assim essa paginazinha aqui para mim pessoalmente é a página que eu marquei com um marcador vermelhinho aqui, tá certo? Então eu vou parar por aqui porque essa parte que vai se iniciar agora vai ser uma parte dolorosa para a gente ler, mas é porque ele vai traçar o caminho de um homem que tem uma vida ativa, como é que ele vai, no início, muito bem intencionado, como é que ele vai decaindo na vida espiritual, até chegar em 4 etapas, ele descreve 4 etapas, até chegar numa vida deplorável. Isso foi muito duro para eu ler, né? E certamente não vai ser bom para muitas pessoas ouvir isso, não, né? Porque é de fato uma coisa muito triste a gente ver uma alma decaindo através das obras que ele pensa que está fazendo em nome de Deus, né? Certo? Então, eu vou parar por aqui e esperar de vocês algum comentário, alguma pergunta, para a gente. Para a gente terminar. Bom dia, Salvador. Bom dia. Foi nesse sentido que eu outro dia falei, que no começo da leitura eu falei, esqueçam as festas. Esqueçam o quê? As festas. As festas? Não, pois é, não, mas as festas são importantes. A gente tem que ler isso aqui e meditar muito para a gente tirar as conclusões verdadeiras, né? Porque não é que, enfim, ele não está. Primeiro que o assunto aqui, né, é um assunto espinhoso, né? É um assunto importante, mas espinhoso. E a gente não pode também extrapolar isso. Por exemplo,
as festas, né? Quando a gente faz uma festa católica, expressa alegria, etc. Isso é muito importante. Isso não significa que você está é, menosprezando a vida interior ou menosprezando a vida de obras. Nada disso. Né? A vida como um todo de um ser humano, não é? Ela é feita também de festas, de confrarias, etc, etc. O que faz esse livro em nós é a gente ficar acabrunhado no início, né? Quando a gente lê o livro, né? A gente fica a gente fica analisando todos os aspectos que ele fala na nossa vida particular, né? Mas isso é Sim. ótimo, né? Quer dizer, cada um de nós começa a pensar, poxa, o que que eu estou fazendo, né? O que que a minha vida está... Enfim, como é que eu estou gerenciando a minha vida, né? Será que eu estou fazendo algum trabalho relevante? Ou será que o meu trabalho é relevante? Mesmo aquele que eu acho que estou fazendo, né? Uhum. Que eu quero com o trabalho? Que tipo de retorno eu estou querendo com o meu trabalho? E será que o meu trabalho realmente está direcionado a Deus? Será que eu não estou perdido aqui? Será que eu não sou esse cara que está sendo atacado por Satanás? Isso é absolutamente natural. E Dom Chutar escreveu para nos fazer pensar sobre isso, né? Esse acabunhamento, digamos assim, quando a gente lê o livro, é um acabunhamento próprio da quaresma. Nós temos que estar assim na quaresma. Por isso que eu acho que esse livro, ele tem, eu não sei por que eu acho, na verdade, ele tem um aspecto quaresmal, certo? Por isso até que eu Uhum. sugeri essa leitura. A quaresma é a hora da gente ficar acabrunhado mesmo. É a hora da gente pensar em tudo, em toda a nossa vida. E a igreja é tão sábia que ela nos propõe esse período todo ano, justamente para a gente dar uma avaliada. É a época da conversão, né? A conversão dos católicos, né? Não é a conversão do mundo, não. Então, assim, é essa hora mesmo. Essa hora, inclusive, de se afastar das festas, por enquanto. Vamos pensar direitinho, vamos ficar calmos, não vamos ficar aqui acabrunhado mesmo. É uma certa, é uma certa pausa no ano, para a meditação, né? Lembre, Nosso Senhor está no deserto, né, durante os 40 dias, sendo tentado pelo demônio, né, em jejum e penitência. Então, é hora da gente também ficar aqui, quietinho, né, fora do mundo. É natural, viu, Juliana? Eu sei, eu entendo dessa forma, mas às vezes eu estou mexendo, aí eu fico pensando, né? Eu estou mexendo com as coisas e tudo mais, eu me dedico de tal forma que eu esqueço todo o resto. A gente para de rezar, a gente perde o propósito daquilo que está sendo feito, como que aquilo vai repercutir nas outras pessoas. E é esse o ponto que eu fico pensando, eu fico muito movimentada com. E não é só com as festas, não, é com tudo que gira ao meu redor. Às vezes eu esqueço tudo e ponho foco naquilo que está sendo feito e a gente esquece de olhar internamente, né? Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Uns mais, outros menos, e dependendo do temperamento também. Mas, assim, todos nós fazemos isso. Todos nós somos atraídos pelas obras exteriores muito mais do que pela vida contemplativa. Eu acho que esse é o grande aviso desse livro. É o grande aviso desse livro. Não façam isso. Porque nós, se fizermos, estamos caminhando para o endurecimento do coração. Malditas ocupações. Malditas ocupações. Né? Então, assim, essa é de fato o tom do livro. Né? E eu acho até que essa percepção do não estamos sozinhos, isso acontece com todos nós, até isso é importante para que a gente não caia nessa esparrela de achar assim, eu sou pior das criaturas, eu não tenho mais jeito. Ah, sim, claro, claro. Não, isso é um excesso de escrúpulo, né?
Mas, assim, eu acho que, o que o livro quer é que a gente fique mesmo acabrunhado, né? Esse é o espírito quaresmal, e, enfim, é o que nós temos que viver agora nessa época do ano, né? Depois a gente faz festa, né? Tem muita festa para fazer depois, né? Então tá bom, gente, vamos terminar com a oração. Um santo dia para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.